Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso terceiro tema da disciplina de História do segundo semestre é a Guerra Fria. Podemos definir a Guerra Fria inicialmente como uma nova ordem política internacional surgida no pós-guerra, quando há uma mudança no centro econômico e político do mundo, que até aquele momento ficava na Europa, para os Estados Unidos, devido às grandes potências capitalistas concorrentes desse país terem praticamente se destruído mutuamente no conflito. Os países que antes da guerra eram os países capitalistas mais ricos, desenvolvidos e poderosos do mundo estavam literalmente em ruínas, dependendo dos Estados Unidos não somente para auxílio econômico, mas inclusive para a própria defesa no sentido militar. Começava a se formar também, no período do pós-guerra, um bloco de países de economia socialista, liderados pela União Soviética e pela China, que tinham vários elementos admirados pela classe trabalhadora dos países capitalistas, sendo esses países vistos pelas classes dominantes e pelos governos como uma ameaça para sua continuidade, assim como eram vistos também como uma esperança de libertação da opressão que sofriam as colônias africanas e asiáticas. Territórios invadidos por esses países capitalistas desenvolvidos, que inclusive teve essa disputa territorial pela expansão dos seus territórios como o motivo da guerra que levou à sua destruição, à sua situação de ruínas em que se encontravam. O grande medo que tomava conta da burguesia internacional naquele momento era que, inspirados nos ideais socialistas, as suas classes trabalhadoras se insurgissem, assim como as suas colônias na África e na Ásia também. Esse medo era intensificado pelo momento de fragilidade em que esses países se encontravam após a Segunda Guerra Mundial. Já a esperança de liberdade que representava o bloco socialista em ascensão se justificava pela Revolução Socialista em países como a Iugoslávia e a Tchecoslováquia terem ocorrido no contexto das forças revolucionárias formadas e lideradas pelos partidos comunistas terem expulsado de suas terras e seus territórios e derrotado os exércitos nazistas. Assim como a China havia também derrotado principalmente os colonizadores ingleses, vencido o poderoso Império Britânico através de uma revolução socialista, estando se encaminhando nesse sentido também o Vietnã e a Coreia. Da mesma forma em que a Iugoslávia e a Tchecoslováquia haviam se livrado da Alemanha nazista e a China havia se libertado da Inglaterra e o Vietnã da França, através de revoluções socialistas, o movimento de independência de países que estavam submetidos ao colonialismo na África e na Ásia passou a se tornar cada vez mais convictamente socialista, como uma forma de libertação da opressão e da exploração de seus recursos que era realizada pelos países que naquele momento estavam fragilizados por terem se destruído durante a guerra, dependendo para continuar de pé do apoio norte-americano. Os Estados Unidos assumem assim a condição de uma liderança internacional de um bloco capitalista
que tinha por objetivo conter no interior dos países que integravam esse bloco a revolução, assim como impedir que as colônias da África e da Ásia se libertassem através de uma revolução socialista, como havia acontecido já com a China e a Iugoslávia, por exemplo. O poder econômico, político e militar dos Estados Unidos se estende assim para todos os continentes. É o período conhecido como bipolaridade. Bipolaridade é como é chamado esse processo em que os países do bloco capitalista e do bloco socialista disputavam zonas de influência em todos os continentes, através do alinhamento dos países ou a um ou a outro dos dois blocos. O período da Guerra Fria foi marcado por um estado de tensão internacional constante, pela ameaça de confronto entre as duas superpotências militares, que foi denominado, inclusive por alguns analistas, como sendo praticamente uma terceira guerra mundial, em que o medo de que batalhas nucleares globais pudessem surgir a qualquer momento era extremamente generalizado e justificável, inclusive em vários momentos. O que, devido ao nível de desenvolvimento tecnológico das armas de destruição em massa do período, representariam, em alguns momentos, sem dúvida, o fim, a extinção da raça humana, assim como também provavelmente de toda a vida na Terra. Ao possível confronto armado entre as duas superpotências, inclusive, foi dado o nome de destruição mútua inevitável, cuja sigla é MED em inglês, que significa loucura. Essa ameaça mútua das duas superpotências rivais foi responsável, inclusive, pela criação de uma verdadeira economia de guerra que tomava a forma de um enorme complexo industrial militar, composto por grandes empresas estatais, no caso do bloco socialista, e empresas privadas no bloco capitalista, que empregavam uma grande quantidade de intelectuais, de cientistas, de militares e operários que viviam em função da guerra, da análise sobre as tensões políticas, do planejamento de estratégias, da construção de armamentos cada vez mais poderosos. Principalmente para o lado norte-americano, esse complexo industrial militar significava o ganho de enormes lucros por parte da iniciativa privada que fornecia tanto os armamentos para o governo quanto vendia também para os países aliados, sendo as armas, inclusive as armas de destruição em massa, alguns dos principais produtos norte-americanos no mercado mundial. O período mais tenso da Guerra Fria foi, sem dúvida, o da chamada Doutrina Truman, entre 1947 e 51, quando os Estados Unidos ainda detinham o monopólio das armas nucleares e davam declarações de anticomunismo militantes extremamente agressivas. Foi uma época em que se desenvolveram serviços de espionagem extremamente eficientes e uma perseguição violenta e brutal, muitas vezes, contra os opositores dos sistemas em seus países, tendo a União Soviética criado a KGB e os Estados Unidos criado a CIA, tanto para espionarem e perseguirem os seus próprios cidadãos, quanto para espionarem uns aos outros. Nessa disputa por zonas de influência, era comum que tanto um lado quanto o outro, grupos que tivessem o objetivo de tomar o poder.
Enquanto a China e a União Soviética, principalmente, financiavam, treinavam e forneciam armas para alguns grupos revolucionários que buscavam a independência de países africanos e asiáticos, de suas metrópoles europeias, principalmente, os Estados Unidos financiaram, orientaram e apoiaram golpes militares, principalmente na América Latina, como foi no caso do Chile, do Peru, do Brasil, entre outros. Enquanto a principal estratégia norte-americana para conter o avanço da influência da União Soviética na América Latina foram os golpes e as ditaduras militares, as duas principais estratégias de contenção do avanço da influência socialista na Europa tomaram a forma da criação de duas instituições, principalmente a OTAN em 1949, que consistia basicamente em um acordo militar anticomunista entre os Estados Unidos e os países capitalistas europeus, que dava oficialmente a liderança da luta dentro do continente europeu aos Estados Unidos sobre os países da Europa. Assim como também criava a chamada Comunidade Europeia, que consistia na manutenção das independências políticas dos países do continente europeu em meio à integração de suas economias com apenas um banco central, de modo que essa integração econômica podia, ao mesmo tempo, acabar com os conflitos econômicos que haviam entre as grandes potências europeias, que causaram até guerras mundiais, e inclusive fortalecer as economias de todos mutuamente, o que significava o fortalecimento do sistema capitalista como um meio de se proteger, de tornar desnecessário, inclusive, a Revolução Mundial Proletária, sendo esses os principais objetivos do muito bem-sucedido Plano Marshall. Se a estratégia do bloco capitalista era principalmente criar uma infraestrutura econômica, política e militar que garantisse a contenção do avanço da influência da União Soviética e do socialismo no mundo como um todo, ao invés de buscar um ataque frontal ao bloco socialista, a política básica do bloco socialista também era puramente defensiva. A política externa de Stalin para a União Soviética não defendia e nem teria condições de defender um expansionismo militar, tendo em vista que talvez o país que tenha saído mais prejudicado da Segunda Guerra Mundial tenha sido a própria União Soviética, que teve um número de baixas, por exemplo, 10 vezes maior do que o número de baixas da Alemanha nazista, que foi derrotada. Ao final da guerra, a economia da União Soviética estava em ruínas, tanto quanto, ou talvez até mais, do que a economia da Inglaterra e da França, da Alemanha, os três países mais poderosos da Europa, mas com uma diferença, a de que enquanto a Europa contava com o apoio dos Estados Unidos, tanto da sua indústria quanto o apoio financeiro para se reconstruir, a União Soviética não contava com o apoio de ninguém, teve que se reconstruir sozinha. Foi justamente com o intuito de se proteger das ameaças de ataque nuclear dos Estados Unidos, que haviam desintegrado praticamente duas cidades inteiras do Japão, Hiroshima e Nagasaki, no final da guerra, que uma das prioridades da produção industrial soviética foi a construção da sua primeira bomba atômica, que aconteceu em 1949, apenas 5 anos após o final da guerra. E
tendo construído a bomba de hidrogênio, que era 10.000 vezes mais potente do que a bomba nuclear, a exemplo da utilizada contra Hiroshima e Nagasaki em 1953. Foi principalmente a partir da conquista da União Soviética da bomba de hidrogênio que o discurso militante, agressivo, anticomunista dos Estados Unidos foi aos poucos se abrandando. As relações entre os dois blocos iam substituindo os tons de ameaça pelos tons mais conciliadores. Em primeiro lugar, no pós-guerra, devido à sua situação precária da economia e, em seguida, depois da recuperação econômica e da construção das armas nucleares, devido à própria impossibilidade de entrar em um conflito armado, a União Soviética com os Estados Unidos, a verdade é que mesmo a União Soviética stalinista, com o objetivo de evitar o conflito que acarretaria a destruição mútua, a União Soviética, no seu período mais radical, não incentivava, na verdade, movimentos revolucionários dentro dos estados que eram aliados dos Estados Unidos, pertenciam e integravam ao bloco capitalista. Mesmo que incentivasse e até apoiasse alguns grupos a tomarem o poder, mas através de eleições legítimas dentro dos processos democráticos, em governos parlamentares multipartidários dentro da economia capitalista que promovessem reformas sociais. Essa política de evitar o confronto se intensificou muito mais com a morte de Stalin e a chegada ao poder do Khrushchev, um defensor convicto da existência pacífica dos dois sistemas. Entre as políticas propostas pelo novo presidente da União Soviética nesse período estão a criação do Muro de Berlim em 1961, colocando limites claros que não podiam ser ultrapassados nem pelos capitalistas nem pelos socialistas entre os dois sistemas, assim também como a chamada linha quente, um telefone que interligava diretamente o presidente dos Estados Unidos em Washington ao presidente da União Soviética no Kremlin, em Moscou, ao mesmo tempo em que passaram os dois países a desenvolverem tratados que controlavam e limitavam a produção de armas nucleares. Os ânimos começaram a se esquentar de novo depois de terem esfriado na década de 60, só em meados da década de 70, devido a uma crise de hegemonia econômica dos Estados Unidos que foi acarretado devido à crise do petróleo, onde os países produtores de petróleo da Ásia, que constituíam o Sindicato dos Produtores Petrolíferos, a OPEP, promoveram um aumento vertiginoso do preço do barril de petróleo no mercado mundial, o que acarretou uma crise profunda para os Estados Unidos, que eram os maiores consumidores mundiais do produto. Uma crise diante da qual o enorme poderio bélico, econômico e político que os Estados Unidos haviam estabelecido após a Segunda Guerra Mundial na liderança do bloco socialista não teve nenhuma serventia. E os Estados Unidos se sentiam impotentes e desmoralizados com essa impotência. Assim também como houve uma crise de hegemonia política devido à derrota humilhante dos Estados Unidos diante do Vietnã. Uma ocasião em que a superpotência econômica, política e militar global não conseguiu vencer em 10 anos de luta a ex-colônia francesa, que consistia em um país agrícola extremamente pobre e atrasado, que jamais se rendeu diante da superioridade norte-americana
até que depois de usar todos os recursos sem conseguir a vitória, os Estados Unidos reconheceram a derrota 10 anos depois, se retirando da região. Essa vitória de uma ex-colônia de um país capitalista europeu contra um gigante como os Estados Unidos encorajou ainda mais os movimentos de independência na África e na Ásia que tendiam para aliar a independência a uma revolução socialista. Em meio ao avanço das revoluções socialistas na África e na Ásia, as próprias metrópoles europeias acabaram propondo a independência para as suas colônias, antes que essa independência fosse conquistada na luta armada pelo movimento socialista. Com o seu orgulho de superpotência imperialista ferido, os norte-americanos elegeram para a presidência a direita ideológica representada pelo ator de Hollywood Ronald Reagan, que desenvolvia uma retórica de ser necessário combater o Império do Mal, como ele chamava o movimento socialista. Os Estados Unidos buscavam demonstrar invulnerabilidade e supremacia diante de seus oponentes, e o setor responsável por reacelerar a economia norte-americana foi justamente o do complexo industrial militar. A preparação norte-americana para a guerra, assim como o fornecimento de armas dos norte-americanos para os seus aliados que combatiam os movimentos socialistas que buscavam a independência das colônias africanas e asiáticas, se demonstrava extremamente lucrativo para o governo norte-americano. Por fim, a vitória do bloco capitalista sobre o bloco socialista na Guerra Fria se deu não pela luta armada, e sim pela competição no nível da economia, tendo a chamada Revolução Pós-Industrial, realizada no âmbito das comunicações e das tecnologias de informação na década de 80, que desenvolveu principalmente a informática, aliada ao capitalismo reformado, moderno do estado do bem-estar social proposto por Keynes, com suas políticas de pleno emprego e distribuição de renda que aumentavam o poder aquisitivo da classe trabalhadora e, consequentemente, a produtividade pelo aumento do consumo, essas economias se demonstravam bem mais dinâmicas que as economias dos países socialistas, não somente pela lentidão do ritmo da produção e uma economia planificada que estabelecia metas a serem atingidas a cada 5 anos, como também pelo próprio fato de que 80% dos países que compunham o bloco socialista, aproximadamente, consistiam em ex-colônias provenientes das periferias pobres e atrasadas do sistema capitalista de exploração. Quando essas economias planejadas que produziam num ritmo mais lento, desenvolvidas em países que tinham origem pobre e atrasada tecnologicamente, tentaram se integrar ao mercado econômico global, não conseguiram competir com as economias capitalistas que se demonstraram mais dinâmicas. A tentativa de se integrar ao mercado mundial extremamente dinâmico e veloz foi uma das principais responsáveis pela crise do sistema socialista, que gerou uma insatisfação nas populações que habitavam essas regiões pertencentes a esse bloco. Antes mesmo da queda da União Soviética, a Guerra Fria já tinha chegado ao fim por iniciativa de conferências realizadas entre o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, entre os anos de 1986 e 87.
quando Gorbachev começou a promover uma série de reformas políticas e econômicas na economia e na política, né, da União Soviética, com o objetivo de tornar esse país mais moderno e dinâmico, sendo conhecida a abertura econômica como Perestroika e a abertura política como Glasnost. Antes de completar as reformas, porém, o socialismo foi abandonado na União Soviética em 1991, quando houve uma tentativa de golpe de Estado para restabelecer o sistema socialista aos moldes que era anterior ao governo de Gorbachev, uma política contrária às aberturas da Perestroika e da Glasnost. Movimento esse que foi derrotado após o que estava extinta a União Soviética. E definitivamente a Guerra Fria tinha chegado ao fim. Concluímos assim a nossa discussão sobre a Guerra Fria. O texto em PDF do capítulo do livro vai estar disponível nos grupos do Classroom e do WhatsApp, junto com esse roteiro de aula e as atividades, assim como essa videoaula vai estar disponível para acesso no YouTube. Grande abraço a todos.